Eu tô aqui pra te falar e te trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração e quer que você ouça. Mas e quando o problema vem de uma forma tão avassaladora que a gente esquece de tudo isso? Se você vive a sua vida, os seus problemas e todas as situações que te envolvem de uma forma a não acreditar que você é capaz de melhorar como pessoa, quando você não acredita que buscar amadurecer pode mudar a sua vida e a vida de quem te cerca, quando você não acredita que você não vai mudar comportamento, que você não tem capacidade para isso, quando você acredita que você tem os maiores problemas e que tudo que tem que acontecer de errado acontece com você, é hora de ver esse vídeo. Eu tô aqui pra te falar e te trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração e quer que você ouça. Há alguns dias eu passei por um problema emocionalmente complicado e eu me abalei muito emocionalmente, me abalei um pouco na fé também, mas me veio uma questão de dúvida e que eu procurei buscar em livros, na Bíblia, numa conversa com Deus, pela internet. E eu achei respostas que eu queria trazer aqui pra vocês. A dúvida é de que quando a gente quer melhorar por dentro, melhorar buscando viver mais uma conexão com Deus e com a fé, por que que quando acontece um problema a gente desaba? A gente parece que anda pra trás, que esquece tudo aquilo que a gente aprendeu. Primeiro, eu tô aqui pra te dizer que aprender as coisas de dentro e as coisas do alto melhora muito a vida. Eu digo isso pra você de experiência própria. Deus me chamou pra fazer esses vídeos aqui pra que eu passe isso pra outras pessoas. Essa experiência maravilhosa de poder viver o entendimento de que eu posso cuidar de tudo aqui dentro e de que eu posso, com uma conexão maior com Deus, melhorar a minha vida. Mas e quando existem problemas que não fomos nós que buscamos? Que foi alguma relação familiar, profissional, que uma outra pessoa fez com a gente. Tudo bem que a gente permite que as pessoas façam as coisas com a gente. Tudo bem que a maioria dos nossos problemas são frutos das nossas escolhas, mas alguns não são. Buscar esse aperfeiçoamento melhora muito a vida, melhora muito os nossos sentimentos. A gente deixa de lado a negatividade, a gente começa a dar para situações e para nossa vida o tamanho real que elas têm. A gente vive um problema com a certeza de que ele vai passar, de que a gente amadurece, de que a gente melhora. Mas e quando o problema vem de uma forma tão avassaladora que a gente esquece de tudo isso? A gente só quer sofrer, só quer ficar amargurado e acredita que esse problema nunca vai ter solução. É por isso que eu tô aqui para falar com vocês algumas questões que eu aprendi e que eu quero passar para você, porque pode melhorar a sua atual situação, pode melhorar algo na sua vida que não vai bem, e eu espero que melhore. Se Deus me tocou para compartilhar isso aqui, algum motivo tem, e tomara que esse motivo seja para preencher algum vazio que tá aí dentro de você. Essa sensação de andar para trás acontece com muitas pessoas que estão buscando amadurecimento, é natural. O autoconhecimento, ele não nos deixa imune à dor. Contato maior com Deus não quer dizer que nós não vamos nunca mais sofrer. Esse aprendizado nos dá a consciência melhor do que passa dentro da gente e nos dá um entendimento para que nós tomemos atitudes que são muito melhores do que quando lá atrás a gente não entendia o real significado das coisas. Os momentos difíceis da nossa vida ativam padrões antigos em nós. Parece que quando a gente está num momento de evolução espiritual e pessoal, a gente acredita que quando vier um problema nós vamos dar muito mais conta dele. Alguns a gente até dá, só que outros vêm de uma forma tão intensa que a gente parece que esquece de tudo que a gente aprendeu e volta pro modo antigo. É normal que o nosso cérebro tenda a voltar para aquilo que nós éramos antes. Quantos anos passamos vivendo uma vida inteira acreditando em coisas que não nos faziam bem? Voltar para esse modo antigo é natural, mas é aí que, com a consciência melhor de nós mesmos e da nossa fé, nós conseguimos controlar melhor tudo isso. Continuando a pensar nesse sentido, nós podemos dizer também que a dor nos desorganiza emocionalmente. Por isso que quando é uma dor maior, é uma dor de um problema muito mais profundo, a tendência é que a gente se abale na nossa fé, de que a gente esqueça de muitas coisas que a gente aprendeu, de como lidar com as situações. Essa dor, quando ela tem uma intensidade maior, a tendência é que a gente se abale mais e se feche mais dentro daquela dor. Como eu disse no outro vídeo, é imprescindível que você encontre uma fagulhazinha de esperança, de paz e de conexão com você e com o alto para que você consiga viver essa dor, mas com a certeza de tudo que você já aprendeu. É importante buscar esse pequeno sentimentozinho de esperança, essa pequena fagulha que existe aí dentro de você, de força, de fé e de determinação, mesmo diante do problema. É bom parar alguns minutos, pensar no problema, respirar fundo. Se você, assim como eu, é emotivo,
deixar a lágrima cair, soltar, desabafar, para voltar àquele estado de que com Deus tudo podemos, que Ele está conosco o tempo todo, que Ele sabe de todas as nossas lágrimas, que Ele entende todos os nossos problemas e que nós podemos fechar os olhos, orar e pedir ajuda. Outra resposta que eu achei diante dessa questão de não saber como lidar com problemas muito maiores é que o nosso crescimento ele não é linear. A gente não evolui na vida com um crescimento contínuo. Algumas vezes a vida vai nos provar nesse crescimento, nesse amadurecimento. Então a gente melhora um pouco, cai um pouquinho quando acontece uma coisa mais difícil, volta de onde a gente caiu, levanta de novo, sacode a poeira e vai vivendo esse ciclo até com a sensação de que quando a coisa fica muito difícil, é aí que nós descobrimos a nossa real força. É aí que nós descobrimos o poder que há dentro de nós, o poder da nossa conexão maior com Deus. O que eu tô dizendo aqui pra vocês é de experiência própria mesmo. Dos últimos anos, últimos acontecimentos muito intensos, de dores muito profundas que voltam lá de trás. E tudo isso pode ser até um ensinamento de Deus para que eu entenda como que funcionam as coisas dentro de mim e para que eu possa transmitir isso aqui pra vocês. Eu tenho aprendido nos últimos tempos que passar por problemas não é de todo ruim, porque nos traz experiências, vivências e conexões maravilhosas. E quando o problema passa, vai embora, acaba e é resolvido, o que fica é magnífico. É uma conexão maior com Deus, é uma conexão maior com nós mesmos e tudo à nossa volta melhora. Em todo esse nosso caminho de aprendizado, nós precisamos, mesmo diante do olho do furacão, lembrar das batalhas que a gente já venceu. Isso nos fortalece. Quando a gente olha para trás com esse sentimento de que o que eu já passei foi até muito maior do que o que eu passo hoje, pode nos dar uma sensação de que a gente aguenta, de que a gente é forte e de que a gente não está sozinho. A fé costuma reavivar a nossa memória. O que a gente venceu lá atrás, a gente não venceu só. Deus nos carregou e hoje Ele vai nos carregar também. Basta a gente viver esse momento de maior conexão com Ele. Apresenta para Ele o problema. Tem muita gente que diz que Ele sabe tudo que a gente passa e muitas vezes a gente fica assim, mas por que eu preciso então apresentar para Ele o meu problema se Ele sabe que eu tenho? Ele quer esse momento de conexão com você. Ele quer te ouvir para te mostrar que Ele está com você. Falar com Ele é aumentar essa conexão. É lembrar a Ele que você precisa de ajuda. Mas que Deus quer que você coloque nas mãos dele a sua vida. Quando você tem a sensação de que Ele está ali te apoiando, você vive a verdadeira paz. Paz no meio do caos. Eu costumo dizer que é o que conforta a gente quando a dor está muito forte. Você tem que lembrar também que você precisa ter compaixão por você mesmo, assim como Deus tem. A espiritualidade nos prova que nós somos filhos amados de Deus. Você é um filho amado de Deus. E se Deus nos ama mesmo quando estamos fracos, quando nós não acreditamos na gente, no nosso potencial, quem somos nós para não acreditar nisso? Então, o autoconhecimento nos ensina isso também, que a gente tem que, acima de qualquer coisa, nos amar, para que a gente possa viver esse amor e transmitir esse amor para fora, para quem nos cerca. De 3 anos pra cá, eu aprendi a viver mais intensamente essa conexão. E eu posso te garantir que a vida mudou completamente para melhor. Logo eu, que era uma pessoa com muitos traumas, negativa, sou muito autossabotadora. Eu não acredito em mim. Antes eu acreditava muito menos, hoje eu ainda vivo um processo de melhoramento nesse sentido. Isso afetou muito a minha vida profissional. E por isso, por essa conexão com Deus e com as coisas do alto, é que a gente passa a ter o entendimento de quem nós somos, de que nós somos filhos amados, de que se Ele nos ama, nós também temos que nos amar, nos cuidar, nos proteger, cuidar da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. O que melhora com Deus, o que melhora pra dentro, vai irrigando para todas as áreas da sua vida de uma forma tão fantástica e tão maravilhosa, que por isso que eu tô aqui te trazendo essa mensagem, para que você possa viver essa experiência. Como eu começo, por onde eu começo, o que eu faço para viver essa real conexão? Vá aos pouquinhos, fique sempre fixo nessa conexão com Deus, porque é a partir dela que tudo começa a melhorar. Eu vou viver isso durante uma semana, na semana seguinte eu já esqueci. Busque o tempo todo, coloque uma Bíblia na sua cabeceira, papeizinhos colados por onde você passa, para que você
você lembre sempre de viver essa conexão. A vida, os problemas do dia a dia, as questões que te machucam vão te fazer lembrar dessa conexão também. Por isso que eu costumo dizer que muitas vezes o problema ele vem muito mais para nos ajudar do que para nos prejudicar nesse sentido. Eu aprendi que mesmo estudando autoconhecimento, tem momentos que a vida nos sacode de um jeito que parece que a gente voltou para a estaca zero. Mas esse não é um retrocesso, e sim um chamado para que a gente aprofunde muito mais na nossa fé. É difícil ter fé quando tudo parece desmoronar. É difícil manter esperança quando tudo dentro da gente parece estar muito bagunçado. Tão bagunçado quanto o mundo lá fora. Quando estamos no olho do furacão, a nossa tendência é duvidar. Duvidar de nós, dos nossos processos e até mesmo às vezes de Deus. Mas é aí que a fé deixa de ser teoria e se torna uma raiz. A fé, ela não é a ausência de medo. Fé significa continuar, mesmo tremendo, mesmo inseguro. É orar mesmo sem sentir. É acreditar mesmo sem ver. É dizer para si mesmo e para Deus: eu creio, mesmo quando tudo pareça o contrário. E como fortalecer essa fé no meio do caos? É lembrar dos livramentos que você já viveu, dos dias muito mais escuros que já passaram, e da força que você nem sabia que tinha, e de principalmente que Deus estava ali, estava aí com você, mesmo no silêncio. E diante de tudo que eu busquei de resposta, algo foi muito mais profundo. Foi uma frase que eu ouvi: evoluir não significa nunca mais cair. Significa cair diferente. Cair com mais consciência. Levantar com mais sabedoria. E às vezes o que parece retrocesso só faz parte do processo de aperfeiçoamento. Veja como que é maravilhoso a gente poder sair daquele lugar que a gente vivia somente vivendo a vida e deixando a vida nos levar. Se você está aqui agora assistindo esse vídeo é porque você quer viver esse amadurecimento, esse aperfeiçoamento. Vivendo as experiências de dentro, aumentar a sua fé, a sua esperança, a sua convicção de que você pode ser uma pessoa melhor. Outra questão que eu aprendi diante desses questionamentos é que o autoconhecimento não é um escudo, ele é uma lâmpada. Ele não nos protege do sofrimento, mas ele ilumina aonde dói e por que dói. Às vezes isso parece ser muito mais difícil do que estar no escuro, mas é isso que nos transforma. E diante de todas essas questões vem o aprendizado. Como que nós podemos fazer para melhorar tudo isso? Como que nós fazemos com um problema que é tão grande, que parece que é tão maior do que nós e que nos consome tanto? Como lidar com o entendimento de que a gente não vai voltar para trás, de que tudo que a gente aprendeu vai nos fazer melhor diante das dificuldades? Primeiro é que nós precisamos aceitar as dificuldades, as tempestades da nossa vida sem tentar controlá-las. Muitas vezes o seu desgaste pode vir da luta que você está travando para se libertar desse problema. Se fortalecer é aceitar o que está acontecendo e que está difícil, sem negar aquilo que você sente. Permitir-se sentir é um ato de coragem. A espiritualidade nos ensina e nos lembra que nem tudo precisa fazer sentido agora, nesse momento, para estar sob um propósito maior. Aceitar o caos que a gente vive, mesmo quando a gente tem fé, é confiar que mesmo quando a vida nos bagunça, existe a confiança em algo que é muito maior do que a gente. É viver com a certeza de que, ainda que eu não entenda, Deus está comigo e eu confio. Ainda que eu não veja nenhuma saída, Deus não vai deixar eu me abalar, Deus não vai deixar eu cair. A gente precisa voltar para o essencial e se conectar muito mais com Deus, mesmo com os problemas que vêm com uma maior intensidade, com um maior grau de dificuldade. Talvez eles venham para isso, para que a gente intensifique ainda mais a nossa conexão, o nosso aprendizado, para que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, de forma pessoal e de forma espiritual. No meio de tanto barulho, a espiritualidade é aquele cantinho silencioso onde a sua alma encontra com o que é sagrado. Eu tô gravando esse vídeo e todas as vezes que eu gravo, eu percebo o tamanho do barulho do mundo à nossa volta. É o cachorro da vizinha que late, são os carros, motos, caminhões passando na rua, é uma outra que grita e que põe um som alto. O mundo tá muito barulhento. A gente precisa criar momentos em que a gente desligue esse mundo à nossa volta para que a gente possa vivenciar mais a conexão com Deus e com aquilo que Ele quer nos dizer. Eu aprendi isso e vivencio na forma de me conectar sempre quando eu tenho tempo com algum lugar onde eu escute somente a natureza. Essa é uma dica que eu dou para você. Tente buscar em algum dia na vida, nem que seja uma vez por mês, uma conexão para desligar de todos esses barulhos do mundo, que eles podem nos atrapalhar com o nosso olhar para dentro e com o nosso olhar para o alto. Se a gente aprende, a gente consegue desligar mesmo com esse barulho todo à nossa volta. É a prática da meditação. Saiba sempre que é no simples
num momento de silêncio, numa lágrima que cai, num período bem curtinho de oração, num versículo que toca a sua alma, que o seu coração pode encontrar descanso. Existe uma frase muito linda que diz: no caos eu me recolho e no recolhimento eu ouço a Deus. E eu gravei esse vídeo para você que não sabe como permanecer vivo na fé e no aprendizado do autoconhecimento, mesmo diante de um problema muito difícil. Se permita sentir as suas dores. Você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não exige isso de você. Ele só quer o seu coração sincero, mesmo cansado. No meio do caos, não se cobre ser luz o tempo todo. Se permita ser vela, uma pequena chama, mas sempre ali, acesa. Porque mesmo quando a sua fé parece pequena, ainda assim ela é suficiente. Porque não é só sobre o tamanho da sua fé, é sobre o tamanho de Deus. Então respira, porque Ele está no controle em qualquer situação da sua vida. Espero que esse vídeo tenha te dado um pouquinho de esperança num momento tão difícil. Tenha te ensinado um pouquinho ainda mais sobre a conexão que Deus quer que você viva com Ele. Cada vez mais. Porque é para isso que nós estamos aqui, para evoluir, para melhorar, para crescer a nossa fé, porque Deus é maravilhoso e tudo que Ele tem pra gente também é. Mas a gente tem que acreditar, a gente tem que viver o invisível, o impossível, porque Ele é tão imenso, é tão grande, é tão magnífico e é tão maravilhoso que Ele pode nos dar conforme nós merecemos, conforme nós precisamos, mas Ele sempre quer o melhor para nós. Ai, por que acontece o ruim? Porque muitas vezes nós fazemos escolhas por nós mesmos. Nós precisamos entregar mais a nossa vida, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos para Ele, para que Ele nos mostre o caminho. E mesmo que seja um caminho de muitos obstáculos, com muitas pedras na nossa frente, é o caminho que nos vai fazer melhores, mais felizes e muito mais plenos, na certeza de que a gente está com Deus. É viver a paz que excede todo entendimento. Paz que a gente sente e não tem como explicar. Espero do fundo do meu coração que Deus tenha falado com você hoje. Até o próximo vídeo.